Voltamos com o Horizonte Debate e hoje discutimos as tragédias que aconteceram, a tragédia que aconteceu em São Paulo com o desabamento, fogo e tanta morte naquele edifício que desabou. E sim, em Belo Horizonte temos ocupações parecidas. André, o governo do estado nos coloca de que na conversa com uma dessas ocupações, o Leonardo havia nos alertado isso, de que há uma conversa, há uma mesa discutindo esse tema, onde duas áreas cedidas pelo governo do estado e pela prefeitura de Belo Horizonte para a construção de moradias. Se retira essa população da ocupação e os coloca nesses dois lugares, a saber, no Barreiro, não sabemos em que região do Barreiro, e no bairro Olhos d'Água. Barreiro, na divisa lá com o Ibirité, tem emprego, tem transporte público para trazer esse povo de volta para o trabalho, André? Pois é, isso eu não conheço a proposta do governo do estado, mas pensando no âmbito da política habitacional brasileira, né, ela tem por hábito, né, assim, nas últimas décadas, promover a construção de habitação para as pessoas mais desfavorecidas nas áreas mais periféricas. Isso porque o preço da terra é menor e são áreas onde normalmente você tem disponibilidade de grandes terrenos ainda, né? Mas por que as pessoas querem ficar no centro? As pessoas querem ficar no centro porque é onde, ao contrário, a gente tem a melhor infraestrutura, as melhores condições de transporte, oferta de emprego, você vai estar próximo da escola, do hospital, do posto de saúde, da assistência social. Então, jogar as pessoas para as áreas mais distantes não resolve o problema, né? Assim, a gente tem já um histórico nas últimas décadas de tentar fazer isso e, na verdade, ficar enxugando gelo. Porque as pessoas, na medida em que elas são colocadas em áreas com pouca infraestrutura urbana, com transporte público de má qualidade, elas vão acabar voltando para as áreas centrais. Eu me lembro da introdução do filme Cidade de Deus, onde mostra o início dessa Cidade de Deus, um lugar muito longe, mas muito longe do centro do Rio naquela época, sem nenhuma estrutura, terra, sem saneamento básico e por aí vai. Leonardo, estamos falando especificamente da sua moradia, da sua ocupação. Há uma conversa caminhando com relação a isso aqui? Você que é o líder desse movimento? Na verdade, assim, tem um diálogo. A proposta do movimento é seguindo uma lei importante no Brasil chamada Estatuto das Cidades, que, dentre elas, ela prevê que, no caso de reassentamento, as famílias têm que ser reassentadas em situação igual ou superior à que elas moram. E elas estão morando muito bem na Afonso Pena, esquina com o Rio Grande do Norte. Então, a negociação nossa é que haja um outro prédio no centro para abrigar boa parte, a maioria dessas famílias, que elas necessitam do centro por N questões que o professor colocou aqui, seja trabalho, porque parte trabalha com material reciclável, parte é camelô. Então, a informalidade que a gente está no Brasil, o número de desempregados é muito grande e o reflexo disso dentro das ocupações é gigantesco. Então, muitas pessoas que necessitam do centro por isso e também por questões de saúde. Nós temos, por exemplo, gente que faz hemodiálise. Onde morava de aluguel antes, gastava 2h30 para poder chegar na área hospitalar. Agora gasta 15 minutos a pé. Então, isso é uma diferença gritante, brutal. E é um barato que sai caro esse negócio de colocar a política habitacional longe. Porque faz isso. Mas as pessoas não vão ficar lá do nada. Então, vai começar a reivindicação para ter posto de saúde, escola, transporte, asfalto, enfim, vai ter que ter toda uma infraestrutura que no centro está pronta. Então, uma coisa que é muito importante a gente perceber é o seguinte, que política habitacional, principalmente para resolver, quem quer resolver o problema, não vai sair fazendo construção, tem que aproveitar o que está pronto. Quando você fala o negócio de culpado, existe um outro grande problema no nosso país chamado grande propriedade privada. Enquanto não tiver, e isso eu estou falando, é uma medida que está dentro dos marcos constitucionais. Se todo prefeito implementasse o Estatuto das Cidades, não existiria mais sem-teto. Porque o Estatuto das Cidades prevê, inclusive, desapropriação de prédio, de terreno que não está cumprindo função social. Só tem que, para o prefeito fazer isso, ele vai ter que enfrentar
os donos desses grandes prédios, desses terrenos, e a maioria deles financiam campanhas. Então, isso é uma questão muito séria. Leonardo, se não enfrentar isso, não vai mudar nós nada. antecipamos a pergunta do Adinaldo, do bairro Funcionários, o que tem sido feito com relação a essas 4 ocupações em Belo Horizonte. Agora, Tenente, a Lúcia de Santo Antônio, do bairro Santo Antônio, ela antecipa uma pergunta que você pode fazer com mais propriedade ao Leonardo com relação a como evitar essas tragédias como a do prédio em São Paulo. Sim, sim. Porque as edificações por si, elas têm 2 tipos de proteção contra incêndio. Tem as medidas ativas e as medidas passivas. As passivas são aquelas características construtivas da edificação. São medidas preventivas que, independente da ocorrência de um incêndio ou não, elas já estão lá montadas. São paredes corta-fogo, são as caixas de escada com o tempo requerido de resistência ao fogo, sistemas de extração de fumaça, né, janelas próximos ao teto. Por sua vez, as medidas ativas são aquelas que serão usadas após o início do incêndio, deflagração do incêndio. Como os extintores, alguém vai ter que pegar e acioná-lo. Ele não faz isso por si só. E o que eu gostaria de saber, Leonardo, é o seguinte: embora já tenham ocorrido vistorias nessas edificações e não foram constatados riscos iminentes, né, dado isso, não houve a interdição por parte do Corpo de Bombeiros, e pergunto como é que está o cotidiano da edificação. Porque nós temos uma preocupação no seguinte aspecto: se tivermos um princípio de incêndio e não tivermos como debelá-lo ali logo no princípio, o incêndio vai aumentar e ele se propaga. Se propaga à medida que estiver disponível combustível para ele. Quero dizer, geralmente hidrocarbonetos, você disse que o pessoal trabalha com reciclagem. Há estoques de material reciclado nos andares, nos pavimentos. Há algum estoque de materiais, por exemplo, o material de venda dos camelôs, eles ficam estocados, há um grande volume deles estocados de maneira próxima, porque as características, por exemplo, das instalações elétricas do edifício, elas não são as tecnicamente previstas. Elas são aquelas que são possíveis, foi possível ajustar. Não posso afirmar que são precárias, né, porque não as vi, por isso lhe pergunto. Há essa característica na edificação? Olha, o prédio que a gente está lá na Afonso Pena é um prédio com uma infraestrutura muito boa. Então, começa por aí. A mangueira de incêndio está lá e está preservada. Os extintores, eles estão todos em dia. Inclusive, a gente até tinha identificado antes. É muito importante lembrar o seguinte, que o movimento já tem políticas de segurança em relação a isso muito antes dessa tragédia acontecer. Uma coisa que a gente faz, por exemplo, existe uma cozinha coletiva no prédio. Então, as pessoas não podem ter fogão, botijão nos seus apartamentos, porque ainda não houve a adequação devida que nós queremos, inclusive, que aconteça. É uma das propostas que está na mesa, é que o prédio seja adequado para a moradia, e isso é muito possível. A arquitetura já avançou muito para poder ter várias propostas bastante interessantes sobre isso. Então, a gente já tem essa medida. Outra, evitar também que qualquer pessoa possa bloquear a saída de incêndio. Então, também outra coisa que a gente não permite. E quando eu falei dos trabalhadores com material reciclável, eles não levam isso para lá. Inclusive, tem os galpões, tem todo um trabalho onde eles fazem parte que já mantém isso. E quando ele tem que transportar aquele carrinho, ele deixa do lado de fora do prédio. Leonardo, eu vou estender um pouquinho, cabe, né? Eu vou estender um pouquinho na pergunta do tenente. O movimento é organizado e disciplinar para que isso aconteça? É tão disciplinado nessa questão que, se uma família descumprir uma decisão dessa, ela pode, inclusive, até ser expulsa em uma assembleia. Eu quero voltar. Professor André, é possível, a preço, investimento do governo, transformar um imóvel de característica comercial, de característica burocrática, em um imóvel de residência, como o Leonardo está colocando? Totalmente possível. Isso, inclusive, já está acontecendo via iniciativa privada. Alguns prédios no centro, que eram prédios comerciais, foram recentemente reformados e transformados em moradia. Mas só que eles estão numa outra esfera, eles estão no mercado, inclusive por preços até bastante salgados. Então, é claro que eles não estão contemplando a população carente. Sim. Né? Agora, do ponto de vista técnico, você pensar, por exemplo, uma tubulação de gás que vai ser necessária num apartamento, que não era necessária no escritório,
pensar uma tubulação de esgoto, a compartimentação da energia elétrica com medições individuais, tudo isso é possível. Agora, se a gente tivesse... Isso é um recurso que o poder público poderia arcar? Sim. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo soltou uma nota essa semana defendendo exatamente a criação de uma política nacional de fortalecimento da habitação social nas áreas centrais. Então, é claro que isso é um indicativo do ponto de vista dos arquitetos e urbanistas para que os entes públicos, governos federais, estaduais, municipais, se mobilizem no esforço de preparar esses prédios para receber moradias, como acontece lá na ocupação que o Leonardo citou. Se a gente tivesse esse trabalho anterior à ocupação, muito do risco, né, que a gente está levantando aqui seria minimizado, porque a gente teria, na verdade, um trabalho de profilaxia dos riscos, né? A gente vai tratar do problema antes dele acontecer. Então, acho que é o mais correto a se fazer. Sim. Eu quero voltar, Leonardo, no terceiro bloco, com o tenente, inclusive, para que tipo de medida, tenente, identificado um problema, como que o Corpo de Bombeiros ele articula com outras instituições, a Prefeitura, a Polícia Militar, como que é esse movimento de dizer, olha, esse prédio aqui ele corre um sério risco. Eu posso colocar uma questão? Deixa só no terceiro bloco, isso, a gente volta direto contigo, Leonardo. Então. Tem um recado da campanha dos devotos de Nossa Senhora da Piedade para você. Com a ajuda e a devoção de muitos doadores, a campanha Faço Parte contribui para proclamar a palavra evangelizando também pelos meios de comunicação católicos. São milhares de crianças, idosos e enfermos amparados todos os dias. Contamos com a sua colaboração e com a intercessão da Padroeira de Minas para continuarmos ajudando quem mais precisa. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos daqui a pouquinho.